Tá frio aí? E seu som sumiu. O som sumiu. Tá um Ah, pouquinho, mas o fato de não ter telhado é mais complicado, né? é. Não ter telhado? Como assim? Ah, Não, sim. não tem. Qualquer ventinho já. É, é. Hoje fez um dia ameno aqui, não foi quente. Boa noite, já tem gente entrando. Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Vanessa está inscrita no programa especial de X Cultura e Negócios Digitais e está aqui conosco hoje também. Muito bom, bem-vinda, Vanessa. Vanessa está falando de Porto Alegre, né? Muito bom. Simone Nascimento, bem-vinda também. Gente, faz uma gentileza, use o campo do bate-papo para dizer a cidade da qual está falando. A Vanessa eu conheço, eu sei, porque ela é uma prima emprestada minha, né? Assim, e eu sei que ela está em Porto Alegre. Mas a Aline Holanda, bem-vinda também. Conta para a gente aqui pelo bate-papo a cidade de que está falando. Simone Nascimento, Vanessa, muito bom. Meu nome é Roberto Meirelles, para quem não me conhece ainda. É com muito prazer que eu tenho hoje o Tiago Versosa, da Original, que é um parceiro relativamente recente, né, do Instituto Rio Moda, mas que a gente já começou a fazer um monte de coisas juntos e o Tiago aceitou nosso convite para compor aí o time de Saudações Gaúchas da Vanessa. Muito bom. Tiago está conosco aqui, ele também é um dos produtores, né? Ele é coprodutor pela Fundamentos Digitais, junto com o Instituto Rio Moda, do programa especial de UX Cultura e Negócios Digitais, que nós abrimos em 15 de outubro. E que a Vanessa é uma das participantes lá com muita garra. E a Vanessa é uma profissional, uma jovem profissional brilhante, né? Bacana. Bom, eu sou um dos fundadores do Instituto Rio Moda. A gente está aqui hoje a convite do Sebrae, especificamente do Sebrae Acre, que assim como o Sebrae em alguns outros estados, enfim, chamou o Instituto Rio Moda para fazer uma série de webinários sobre temas de gestão. A gente já trabalhou alguma coisa em torno de 25 temas agora esse ano, né? A exceção aí provocada pela pandemia, pelo Covid-19, né? Também nos arremessou para buscar espaços alternativos e formatos alternativos para a ação de capacitação do Instituto Rio Moda, e os webinários são uma dessas soluções, né, que tem tido uma excelente aceitação. E a gente tem movimentado milhares de pessoas, o que me deixa muito feliz, né? Eu vou usar alguns minutinhos iniciais aqui para a gente só dar umas instruções com relação ao uso dessa nossa interface. Usem à vontade o campo de bate-papo aqui para, enfim, fazer comentários, sugestões, eventualmente responder alguma pergunta aberta que a gente venha fazer. Eu só queria pedir que vocês usassem o campo de perguntas e respostas, que a Vanessa também já usou lá para saudações, mas vamos deixar o campo de perguntas e respostas para as perguntas, porque assim a gente administra melhor as perguntas. Se a gente faz pergunta no campo de bate-papo, às vezes ela pode subir, né, por conta das interações, e a gente perde a pergunta de vista, e lá no campo de bate-papo eu consigo controlar isso um pouco melhor. E se por acaso acontecer de rolar a pergunta que a gente não consiga responder pela limitação de tempo, se ela for feita no campo de perguntas, a gente recupera isso depois e responde por e-mail depois, tá? Isso aconteceu recentemente num workshop, num webinário que a gente fez em Pernambuco, e deu super certo. Inclusive a Renata Rito, que foi planejamento de compras, até não só respondeu a pergunta, mas ainda mandou umas planilhas adicionais por e-mail, super legais, uns templates, enfim. Então o pessoal se deu bem lá por conta de ter recebido resposta depois, tá? Eu queria fazer umas enquetes aqui muito rápidas para a gente ter uma ideia da composição do grupo. Vocês vão receber aí, vai aparecer na tela de vocês para dizer de que parte do país está falando. Aline, Leana. Leana, bem-vinda, Leana. Leana Braga também, a gente conhece há um tempão. Leana do Senac Rio, né? Já esteve com o Rio Moda várias vezes. Marquem, por favor, aí de onde estão falando, para a gente ter uma ideia, né, da composição do grupo. Muito bom. Estou compartilhando o resultado com vocês. A gente tem uma intensidade forte aí de participações do Sudeste
E do Sul, deve ser a Vanessa. Entrou agora o Marcos Oliveira também. Muito bom, Marcos. Seja bem-vindo aí. Tá? Vou fazer agora uma segunda enquete com relação ao horário do nosso webinário, para ter uma ideia se o horário está adequado, se está muito cedo, se está muito tarde. Fiquem à vontade aí para marcar também, para isso orientar a nossa ação nas próximas iniciativas, né? Muito fácil, é só marcar na tela. Ótimo. Então, parece que a gente acertou em cheio com relação ao horário, todo mundo curtiu, muito bom. E uma terceira e última enquete sobre os meios de divulgação do nosso webinário. A gente queria saber como é que vocês ficaram sabendo da iniciativa, né? Márcia Freitas entrou agora também. Bem-vinda, Márcia. Boa noite. Se foi por e-mail marketing, por WhatsApp, por recomendação de amigos, né? Perfil do Rio Moda no Instagram. É importante também a gente ter uma ideia de como é que está fluindo aí a nossa comunicação na direção de vocês. E bingo! E-mail marketing está vencendo quase todas as enquetes, praticamente todas. Às vezes perde para o WhatsApp e às vezes perde para o Instagram, o que prova que e-mail marketing bem feito, feito com critério, com segmentação, com cuidado, é uma ferramenta bacana. Eu sempre acreditei muito nele. Bacana que vocês estão sabendo por e-mail marketing também. O que é uma coisa, inclusive, desafiadora, né? Porque com a LGPD aí pela frente, muitas práticas de e-mail marketing menos organizadas vão, né? O próprio Sebrae não tem usado o e-mail marketing até que a estrutura se adeque à LGPD, né? Que já está isso fazendo presente. Então, temos que abrir o olho aí e nos informar, né? Muito bom, pessoal. Então, já combinamos o que tínhamos que combinar. Queria agradecer mais uma vez em nome do Instituto Rio Moda, da BP Moda e do Sebrae. E vou passar a palavra para o Thiago, que vai falar um bocado sobre a experiência dele, vai compartilhar um bocado do muito que ele sabe com a gente aí até às 8 horas da noite. Bem-vindo, Thiago. A bola está com você. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Bom, o Roberto já me apresentou. Sou Thiago Versosa. Hoje atuo como CEO da Original.io, que é uma empresa de experiência de consumo e tecnologia. Atuo também com uma nova iniciativa, que é a Fundamentos Digitais, que é uma escola de liderança de alto nível, de alto desempenho aí para gestores e para formação de carreira aí de pessoas que estão vindo de outras disciplinas e querem entrar nesse mercado do e-commerce. E a gente está nesse desafio aí, na aproximação com o Rio Moda, de democratizar um pouco mais esse conhecimento de experiência do usuário, de como que a gente pode trazer essa disciplina como ativo em qualquer operação, seja ela pequenininha ou seja ela uma operação global. E a ideia hoje é a gente debater algum desses conceitos, trazer um pouco aí, desmistificar alguns mitos aí do mercado e trazer para todo mundo de uma maneira, acho que mais próxima possível do dia a dia, da realidade, o como que a gente pode pensar e aplicar conceitos de experiência do usuário. Vamos começar, Roberto? Tem meu microfone aqui, mas fica à vontade. A bola está com você. Fechado. Minha tela aparece aí para todos? Sim, tá perfeito. Perfeito, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar me apresentando, né? Eu estou há 20 anos no mercado digital, nasci dentro desse mercado desde que, antes de eu me formar na faculdade, eu já estava nesse mercado, né? Tenho um histórico grande aí de ter passado, de ter tido a sorte de passar por grandes grupos do grande varejo e das empresas que estão liderando a tecnologia. Então, uma delas foi a Via Varejo, que é o grupo de Ponto Frio, Extra, Casas Bahia e etc. A Sephora, que foi um grupo muito importante, que é uma perfumaria, e ela foi a maior perfumaria da América Latina, um grande case. E já dentro da Original, né, a gente ajudou muitos negócios, desde startups até empresas que abriram IPO na Bolsa.
E durante toda essa carreira, essa transição, sempre tive um foco muito forte em tecnologia e design, né? Que no final do dia é como é que a gente aporta um caminhão de conhecimento para construir experiências. E na visão acadêmica, além da minha formação em ambientes de internet, eu me pós-graduei em marketing digital e me especializei em gestão de software para justamente estar bem conectado efetivamente aí com os desafios de consumo desse século, digamos assim, né? Bom, o primeiro ponto que eu vou trazer hoje, Roberto, depois se você quiser conciliar aí perguntas e as dúvidas que forem surgindo, vai ser bem legal a gente estabelecer uma interatividade na aula, tá? A ideia é apresentar talvez muitas coisas novas, detalhe, eu vou procurar explorar siglas, enfim, e tudo mais. E quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode ir interagindo, fica legal, vai enriquecendo a aula, tá? E não existe pergunta básica, pergunta tola, toda pergunta é válida, por favor, fiquem à vontade. Então, trazendo, né, esse conceito do que é user experience, né? Então, o que é essa experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência do consumo. E hoje, quando a gente fala em trabalhar com experiência, o primeiro ponto aqui que eu trago como reflexão para todo mundo é que desenvolver experiência é diferente de entregar experiência do usuário, né? Então, hoje, muitas empresas entregam experiência, mas elas não necessariamente desenvolveram e pensaram a experiência. E muitas empresas desenvolvem projetos de experiência, mas não conseguem entregar na ponta. Então, como é que isso funciona? Por que esse conceito, por que a experiência é diferente de desenvolver e entregar, né? O ato de desenvolver a experiência é o ato de pensar, de projetar, da gente construir um canal digital, uma comunicação por e-mail, da gente projetar como que a gente vai atender o cliente na loja física e interagir com o digital. Então, o projeto de desenvolver a experiência é um exercício de projeto, enquanto entregar a experiência é efetivamente operacionalizar com resultado para o consumidor final. O que isso significa, né? Tiago, mas como é que eu consigo operacionalizar e entregar e por que o projeto não faz parte disso? Aqui eu trago um exemplo muito, muito simples, né? O iFood hoje é uma plataforma que está Brasil afora, por exemplo, né? E dentro do iFood, quando a gente entrou no período da Covid, o iFood ele criou uma opção ao fazer o final do pedido, que era essa opção aqui, ó, receber sem contato físico. O que é legal nesse exemplo? Esse exemplo é que o iFood, como uma empresa muito dinâmica, conseguiu desenvolver o X, projetar o X para uma experiência do cliente que fosse adequada ao tempo de Covid, ao tempo de pandemia, sem o contato físico e etc. O que foi necessário para o iFood entregar essa experiência? Foi necessário o iFood treinar os restaurantes, treinar os entregadores, informar que existia uma nova opção e que, caso o cliente escolhesse com ou sem contato físico, isso conseguisse ser explorado. Eu, como um grande curioso da experiência, logo que o Covid começou, eu fiz muitos pedidos no iFood e fiquei diversificando, por exemplo, para testar. Todas as vezes, de lugares diferentes, quando eu optei por não ter o contato, eu recebi seu contato, e quando eu optei por receber em mãos, o entregador não só tocou a campainha da minha casa, como ele também ficou me aguardando com o pedido em mãos. Então, isso é o ato de conseguir entregar a experiência. Então, pensar num projeto, pensar em como atender o cliente, e isso, nesse caso, ele é uma junção onde
o projeto de experiência ele começa no digital, mas a entrega da experiência acontece no relacionamento real, no relacionamento físico, né? Então, isso é o primeiro grande ponto importante quando a gente vai pensar em experiência. Um outro ponto muito importante é que já tem muita literatura e a experiência ela era encarada como algo segregado, como um setor dentro de uma empresa, né? E cada vez mais a experiência de consumo, e aí trazido por empresas muito grandes, e aí empresas como a Disney, empresa como Starbucks, empresa como Netflix, essas empresas elas já têm uma visão muito efetivamente mais holística desse todo. Então, a jornada e a experiência ela é projetada e pensada de uma maneira transversal a toda a operação do negócio. E aí, no caso aqui, a gente está falando muito focado em moda, então a experiência ela vai permear e ela vai passar por toda a operação, seja ela uma operação de uma confecção que vai distribuir em atacado, seja ela uma experiência em B2C, que vai atender o comércio local ou o comércio com abrangência nacional. A UX ela efetivamente vai conversar com toda a operação. E o que as operações hoje ganham e qual que é a perspectiva de trabalhar de uma maneira tão transversal às disciplinas? Nessa ilustração aqui, eu estou trazendo uma forma muito da tela, tá? A UX entendido como digital, mas a UX não é digital. A UX ela está em tudo. A UX ela está no aroma da loja. A UX ela está em como a loja, as vitrines estão montadas, em como o provador é estruturado, no tamanho do espelho. Então, a experiência ela está no projeto também de arquitetura física e ela vai estar no todo. Ela vai estar, eventualmente, em algum tipo de veículo logístico da companhia, enfim, vai estar no atendimento. Então, todo ponto de contato e toda a operação que serve ao negócio pode e deve ser assistido pelo quesito de experiência do usuário. Quando a gente vai falar de gerenciamento, quando a gente vai falar de experiência, a gente traz um tópico que é o gerenciamento da experiência, né? E a Gartner, que é uma das grandes fontes globais aí que rege e ajuda a ditar os fornecedores de tecnologia, as tecnologias que mais estão acelerando os negócios e tudo mais, a Gartner trouxe um estudo que define o gerenciamento da experiência do cliente como a prática de projetar e reagir às interações com os clientes para atender ou exceder as expectativas dele, resultando em maior satisfação, fidelidade e apoio do cliente. O que isso significa, pessoal? Significa que a experiência do cliente ela não é uma disciplina e uma prateleira para estar ali afastado do negócio. E nem que isso é um requinte, que só se a operação for grande você pode pensar em experiência do cliente. Não. O gerenciamento da experiência do cliente ele está em qualquer marca que comercializa, que compra e vende produto, que fabrica e vende produto, tá? Que aluga produto, que assina produto. A experiência ela está na nossa capacidade de eleger o que gera mais valor como impulsionador do negócio. E é algo muito complexo. Mas se a gente for pegar exemplos um pouco mais simples, onde está a experiência de uma empresa, de uma startup que está começando? Ela pode estar na caixa que o cliente recebe, e aquela caixa ela pode ser uma caixa mais divertida, que tem um carimbo. Eu posso entregar um brinde para o cliente. Eu posso entregar para o cliente algo assinado à mão. E essa construção dessa experiência, ela pode ser efetivamente pensada
para ela ir cabendo no bolso de acordo com a evolução do negócio. Então, num primeiro momento, a caixa pode nascer de uma maneira muito mais simples e, com o passar do tempo, esse negócio ganhar uma outra escalabilidade, um outro nível de caixa ou de embalagem para atender esse novo momento da empresa. E é bem possível controlar ou administrar a partir do momento em que a gente entende que toda essa experiência é gerenciável por mecanismos, processos e formas de interagir para a construção. Um outro ponto importante também trazido pela Gartner, tá? Que ela é antagônico, ou seja, na verdade ela é um vilão ao que a gente falou. 80% das empresas acreditam que oferecem experiências excelentes ao cliente, enquanto 8% dos clientes concordam, tá? O que isso significa? Isso significa que, no fundo, as empresas entendem que elas estão construindo experiências de consumo inovadoras, promissoras e que estão saindo da curva. No entanto, elas simplesmente já estão entregando o básico para o nosso século e para o nosso momento. Então, vale lembrar que é uma estatística do mercado, né? Vamos pensar o quanto as empresas se impulsionaram agora com o Covid, tá? E aí vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo. Boa parte, vou pegar um mercado de necessidade, que não é o mercado da moda. O mercado de necessidade, grande parte do varejo de supermercadista, por exemplo, sobreviveu ao Covid atendendo via WhatsApp, atendendo no estágio 1 do que é uma boa experiência, para se montar um pedido, para atender um cliente. Então, a gente ainda tem uma distância muito grande e uma oportunidade muito grande para trabalhar boas experiências dentro das nossas marcas ou dentro das companhias em qual a gente agrega com esse quesito também. O que significa gerenciar experiência, né? Então, quando a gente fala, cara, vamos gerenciar a experiência do cliente. A experiência do cliente hoje, ela envolve, digamos que, um desafio maior do que ela envolvia em empresas do século passado. Em empresas do século passado, mais tradicionais, quando a gente pensava em prover a experiência do cliente, tudo era desenvolvido dentro de casa, ou praticamente tudo. O que isso significa? Significa que a empresa tinha a própria frota logística, a empresa precisava comprar e vender, a empresa não importava direto, a empresa tinha todos os departamentos setorizados dentro da própria empresa. Então, se entendia que toda a operação ela precisava estar dentro de casa para eu começar a entregar uma experiência interessante para o cliente. Isso no mundo atual mudou demais e mudou para uma visão muito poderosa de ecossistema, e não só o ecossistema de tecnologia, mas o ecossistema de uma operação como um todo. Então, o ecossistema dentro da indústria da moda, ele pode ser o seu fornecedor de tecido, ele pode incluir o fornecedor de botão, mas ele provavelmente vai incluir também o fornecedor da tecnologia, ele provavelmente vai incluir o fornecedor que faz a entrega logística para chegar no mesmo dia na casa do cliente, e isso ser um ativo de conveniência de uma marca que está ali com o digital. Então, a construção de ecossistemas para se gerar uma experiência melhor é um ativo de quem está pensando dessa maneira, está conseguindo largar lá na frente, porque é muito mais trabalhoso e difícil desenvolver tudo dentro de casa. E estrategicamente, na hora que está se montando um mapa do negócio, há formas de construir fortalezas mais estruturadas.
Para se construir experiência, precisa de de gente. Experiência não se constrói com um caminhão de tecnologia, não se constrói com um caminhão de ideias. Experiência se constrói com pessoas tendo riqueza na comunicação, tendo carinho com o cliente final, estando alinhados ali com o propósito e com o resultado, estando engajados com a causa. Então, empresas dessa nova era são empresas que tomam conta efetivamente de pessoas. E essas pessoas é que vão cuidar aí de uma escalabilidade do negócio. O gerenciamento da experiência ele também é construído de projetos, né? Então, a gente está falando de um projeto que pode ser o canal de venda, que pode ser a venda por WhatsApp, que pode ser a venda pelo Instagram. O fato é, todos esses projetos guiados por essas pessoas, eles precisam ser drivados por dados. No mundo atual, e para a gente gerar a experiência de uma maneira mais acelerada, é necessário a tomada de decisão em cima de dados, em cima de métricas. E os dados eles estão em muitos lugares. Há uma necessidade de conectar, entender o ecossistema, entender os projetos e papéis para, com dados e tecnologia, começar a conseguir alcançar aí o propósito e o resultado da marca. Tá? Então, o gerenciamento hoje envolve isso. E por que é interessante se preocupar com a experiência do cliente? Por que é interessante mudar o mindset e pensar em ecossistema, pensar diferente nas pessoas que constroem, nos projetos, pensar conectado a dados, não pensar, mas agir com base em dados, não em base só em tendência, em rumores, efetivamente o que está acontecendo com essa operação, porque os ganhos eles são mais ou menos esse aqui, tá? Então, o LTV dos clientes. O LTV é o Lifetime Value do cliente. É o quanto o cliente gasta com essa marca durante quanto tempo, né? Então, por exemplo, o LTV da Starbucks, por exemplo, é de 20 anos. O LTV de algumas marcas consagradas no país e no mundo, ela tem um LTV de 20, 30, 40 anos. É o cliente que, ainda que compre uma vez no ano, compra uma vez no ano durante 20, 30, 40 anos. Então, trabalhar o gerenciamento, ele automaticamente ele conecta o tempo e o volume de vendas que você pode fazer para o seu cliente. O segundo é o fortalecimento de marca. Quanto mais o seu cliente tiver pontos de contato feliz com a sua marca, mais ele vai ter uma memória afetiva favorável, que fortaleça ali os valores, os alicerces da marca. Aumento de vendas é uma consequência, né? A partir do momento em que você fortalece melhor, comunica melhor, engaja esse todo, a consequência de venda ela vem muito mais próxima ali da experiência. A redução de custo, né? Ao passo em que se aprende a construir mais com menos e se aprende a construir com pouco, com um mindset de startup, você reduz custo em todos os ciclos que seu negócio está crescendo. Então, isso permite que marcas que estão começando, que vendem, distribuindo 5 mil reais por mês de artesanato, comecem a escalar, entender o que é necessário para ela, para daqui a pouco ela vender 7, daqui a pouco ela vende 15, daqui a pouco ela passa por uma rampagem e começa a vender 100 mil de artesanato. E sempre nesses ciclos, reduzindo o custo, entendendo na jornada do cliente o que é efetivo, o que é relevante ou não. Então, tem muita técnica e muito processo para construir isso. Gerenciar a experiência significa também trazer consistência e equilíbrio. Consistência do ponto de vista de que, independente de onde o cliente se relacione com a marca, vai ser consistente. Então, o cliente falou pelo celular, o cliente falou aqui pelo computador, o cliente ligou no call center, o cliente foi num totem, num aeroporto.
a consistência da experiência ela precisa ser efetivamente sólida, ela precisa ser o mais homogênea possível para que esse consumidor ele consiga, de uma maneira fácil, resolver os problemas dele, de uma maneira fácil ele consiga executar as tarefas que ele precisa, seja lá para efetuar uma compra ou conseguir fazer uma troca e devolução de um jeans que ele comprou, né? E o equilíbrio, ao ganhar uma visão do todo do negócio, você consegue equilibrar muito melhor as iniciativas. Eu costumo dizer que hoje o saldo do mercado digital ele é muito desequilibrado, né? Ele é tão desproporcional quanto o gap que a gente tem entre a mídia de massa e a verba de mídia de internet. Esse mesmo gap a gente tem com a perspectiva de que a gente tem bastante volume de investimento no país afora, quando a gente vai falar da experiência no digital. Muito investimento em mídia e pouco investimento em experiência. Então, você tem um desequilíbrio. A gente começa a gerar um boca de funil ali, que a gente chama, né? Um pool de interesse grande, uma audiência grande para aquela marca, mas a experiência ela não tem consistência, não tem um equilíbrio na maneira de você investir o cheque, e aí acaba que você traz muita audiência, mas não tem bons projetos para receber, bons projetos para transacionar, para fazer um bom pós-venda, e aí acaba que fica muito complicado aí tratar desse todo de uma maneira estratégica. Como é que a gente... E aí, trazendo agora mais para a realidade do mundo real, né? O mundo hoje é omnichannel, né? O mundo hoje já pensa efetivamente, independente da praça, ainda mais pelo tamanho, pela extensão territorial que o país tem, pensar de uma maneira omni é extremamente estratégico, porque pensar omni significa levar a inteligência logística para a operação, né? E quais... Aqui a gente separou 5 grandes tópicos no gerenciamento que vão fazer parte ali do gerenciamento da empresa, da experiência de compra como um todo, e o que é interessante vocês ficarem de olho, né? Esse material todo a gente vem tirado de uma pesquisa de uma pessoa hoje da Original, que é um dos nossos líderes de pesquisa, tá? E efetivamente é uma tese aí de mestrado que a gente está articulando aqui para a gente entender a sobreposição de tecnologia e de omni com a sobreposição de experiência de consumo. E a gente está chegando numa literatura em respostas um pouco novas, de concentração. E aqui esses tópicos são os tópicos em que eu vou reforçar um pouco o que a gente está trazendo desse estudo, tá? Então, o primeiro de tudo é satisfação e experiência do cliente, né? A satisfação e a experiência do cliente, elas vão estar em resposta como uma pesquisa de NPS, que você... para uma ligação que você pergunta para o cliente. Quando ele foi na loja, ele te sinaliza, preenche uma fichinha dizendo se ele gostou, se ele não gostou, se o pedido dele chegou bom ou não chegou. Então, a satisfação ela vem como um grande drive de feedback ali de um mercado muito aceso. O mercado digital é muito aceso, né? O segundo é o gerenciamento das estratégias, algo que a gente viu uma complexidade muito grande nas companhias. As companhias têm dificuldade para gerenciar a estratégia quando a operação é omni. Por que isso, Thiago? Porque antes, pensa o seguinte, pensa que você é uma marca de moda que tem 5 lojas. E aí você tem essas 5 lojas, ou você tem 2 lojas. Mas agora você quer aumentar isso, e aí você quer distribuir em outras cidades,
Você precisa, então, nesse gerenciamento de estratégia de Omni, você vai ter um monte de atividades distintas, porque a maneira de gerenciar a estratégia do Omni é diferente. Então, um exemplo um pouco mais prático e tangível. Imagina que a sua loja de moda ela faz propaganda na TV local, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Então, o impacto da mídia de massa da TV local, ela vai contar para a estratégia e possivelmente para a curva de venda, tanto do canal de venda quanto da visitação da loja física. Então, você imagina que a Magazine Luiza, saindo um pouco e trazendo para um caso muito real, se a Magazine Luiza faz um anúncio de TV no anúncio da novela das 8, provavelmente o site vai aumentar muito a audiência e a venda daquele produto e provavelmente no dia seguinte aquela loja ela já amanhece mais aquecida por um tipo de público, que pode ser uma televisão para um público talvez mais masculino que está pensando na Copa do Mundo, pode ser mulheres empreendedoras que estão comprando muito laptop e aí a campanha na novela das 8 é para empoderar as mulheres. O fato é, dentro do gerenciamento da estratégia, há uma necessidade de pensar dos impactos disso, de como que não existe mais físico e online, está tudo junto. E como é que gerencia essas estratégias em meio a essa complexidade? O impacto da tecnologia é algo muito relevante no Omni. O impacto da tecnologia para o ônus ou para o bônus. O que isso significa, Thiago? Significa que você pode encontrar no meio do caminho tecnologias que te limitem ou que impactem como um acelerador dentro do teu desafio. Então, visto que a tecnologia impacta, é muito necessário estar drivado lá na satisfação do cliente, entender que tipo de estratégia vai se fomentar dentro da realidade da tua operação e entender como a tecnologia impacta ou como ela pode efetivamente servir como um meio para se chegar ao caminho desejado, e não como um fim. A tecnologia não tem descoberta e tecnologia salvadora para um determinado problema, não de varejo, tá? Não nesse caso que a gente está trazendo. Canais de venda é algo muito importante. Então, canais de venda, a gente está falando de influencer que virou canal de venda hoje em dia. A gente está falando de canal de venda próprio. A gente está falando de canal de venda de, por exemplo, um marketplace que vende moda e que ele pode ser um canal para sua fabricação, por exemplo, porque você fornece para esse marketplace que fica em São Paulo, por exemplo. Então, canais de venda é algo muito estratégico, porque é uma maneira de entender como que vai escoar e conectar melhor o produto. E experiência do usuário e comportamento, que é efetivamente conseguir construir e mensurar como está sendo o comportamento do consumidor. Essa experiência que a gente está projetando, o que está acontecendo com ela? Quais são os gaps dela? Né? Quais são as oportunidades que a gente pode ter? Como é que o consumidor está reagindo a isso tudo? Então, esses são os 5 principais pilares aí de toda essa pesquisa que a gente está trazendo. E para a gente começar a entrar na aplicação disso tudo, né? Como é que isso acontece no dia a dia, Thiago? Então, eu fiz questão aqui de trazer alguns exemplos, muito exemplo físico, para a gente não ficar só na tela e só no conceito de que pensar em projetos de experiência significa pensar na tela. A tela é um pedaço de toda a experiência. Bom, então, nesse primeiro caso, em experiência e comportamento do usuário, eu trouxe o caso do Montanha Distância, que ganhou muita força no Covid,
em muitas farmácias e supermercados. Então, uma iniciativa barata, é um adesivo colado no chão, muito barato, é algo que mostra a preocupação do estabelecimento com a saúde das pessoas. E aí, trazendo para o universo da moda, isso pode significar um mesmo adesivo colado na porta de uma loja, isso pode significar um controle de acesso à loja física com algum tipo de cordinha ou tipo de recepção que o cliente possa esperar, mas com um projeto, digamos, muito pequenininho, que é a sinalização no ponto de venda, ganha uma força muito grande e dá para a marca um engajamento muito grande, uma preocupação muito atual com o momento de Covid. Dentro desse outro exemplo, já é algo que eu trago com mais força, que foge completamente o varejo e a moda, mas para que a gente pense na experiência como um ativo muito mais forte do que o que a gente imagina. A experiência e o projeto de experiência, ele vai desencadear em quem está do outro lado emoções, sensações e lembranças. Pensa que nesse projeto de experiência de alguns laboratórios mundo afora começaram a caracterizar essa ambientação infantil para transformar esse momento do paciente. E muitos pacientes que ficam curados efetivamente ali dos seus problemas, eles passam a ter, no limite, uma memória afetiva daquele momento muito diferente de entrar numa sala branca, fria e assustadora. Então, o paciente, nesse caso, a criança, ela está se engajando num storytelling que é algo que é fantasioso e é pensado para tirar esse momento dela de que aquilo é um trauma e que talvez quando ela vai chegar na fase da adolescência ou na fase adulta, ela vai ter uma visão de retrospectiva de como esse hospital ou de como esse lugar fez um atendimento diferente que pode mudar muito. E quando a gente traz esse exemplo, digamos que vai mais lá no coração, que fica mais fácil da gente trazer para o concreto, a gente assim pode pensar na experiência para a moda e nos momentos da moda e no detalhe da loja e no detalhe do site, que efetivamente a gente consegue fazer mais com menos em todas as fases. Vamos entender aqui que dentro desse projeto de experiência, vocês imaginam, o que é caro aqui possivelmente é a máquina do hospital. Caracterizar a máquina é um trabalho de adesivagem. Então, ele é um trabalho pequeno, ou um trabalho de pintura. Ele é um trabalho pequeno frente, obviamente, a todo o aporte ali, nesse caso do hospital. Trazendo um pouco de mensagem de canal de venda e um pouco do papel do canal de venda, né? O exemplo aqui é da Amazon Go. A Amazon Go é uma das novas iniciativas da Amazon, está em experimentação há pouco tempo, tá? E do que se trata? É uma loja autosserviço, onde você chega lá para comprar, um supermercado, onde você chega lá para comprar, você tem um app instalado no seu celular, você passa por essa catraca, porque você tem o app, por reconhecimento do app, você vai andando dentro das gôndolas, pega os produtos, põe ele dentro da sua própria bolsa, isso tudo está sincado com tecnologia, você simplesmente sai da loja com todos os produtos e os produtos estão pagos, efetivamente integrados com a Amazon. Isso, obviamente, é um estado da arte em termos de conhecimento de tecnologia, de transformação de um dos canais, que é o canal direto, né? Não de venda direta de atendimento, mas do canal direto. E qual a mensagem que eu gostaria de deixar aqui? O mundo mudou. O ponto de venda ele se tornou um pool de experiência diferente. Não à toa,
Algumas marcas dão degustação de bebida. A degustação de bebida, ela tende a trazer uma descompressão no final de dia e fazer com que aquele cliente aumente o ticket. E pensar na bebida é pensar em quanto que é o custo do CAC do cliente. Então, quanto ele me custou para eu adquirir ele? Então, se você não distribui bebida para atender ninguém, você teve tantas pessoas atendidas na loja e tanto de conversão. Se você tem esse número, você pode chegar e falar, bom, eu vou colocar aqui um ativo que é ofertar uma cerveja para o meu cliente que vem aqui relaxar e comprar na minha loja no final do dia, ou depois das 6, e eu vou ter aqui um X de cervejas. Então, eu vou ter um X, que é um investimento de marketing CAC. Eu consigo vender mais? Eu consigo não só vender mais, mas aumentar o meu ticket de venda, né? Então, esse tipo de forma de repensar o ponto de venda e repensar a experiência traz um universo de possibilidades e que, óbvio, que tem uma jornada gigantesca entre a grande Amazon, que hoje é um dos maiores varejistas do planeta, e a nossa realidade de trazer isso para cenários aí mais concretos, menores, de acordo com o nosso estágio. Aqui uma visão também de canal, né? Que é uma ilustração da Mobile. A Mobile é uma loja de imóveis que nasceu na internet e está indo para o mundo físico. Ela está fazendo o mesmo processo que a Amazon fez e que alguns players estão fazendo. Então, saindo da internet e indo para o mundo físico, fazendo do ponto de venda um ponto de experiência, um ponto de consumo diferente. Então, existem algumas iniciativas no segmento aí de imobiliário. Aproximando mais aqui do que a gente está falando e do mercado de moda, né? A C&A trouxe uma experiência muito barata, mesmo sendo a C&A um grande aí varejista, né? A C&A trouxe essa vitrine que ela é interativa, então você está numa loja C&A, aproxima o seu celular, o QR Code, você consegue ter mais informações do produto. Cara, isso é viável para muitas lojas e muitos projetos. Pô, Thiago, mas por que isso é viável? Porque isso daqui, ele não é uma tela cara, ele não é um projeto caro. No limite, isso aqui é uma impressão numa plotagem grande, onde esse link aqui, esse QR Code, é um jump para a especificação daquele produto, que no limite ele nem precisa estar na loja. Agora vamos imaginar um cenário onde vocês estão aqui abrindo a primeira loja e talvez nem loja, vocês estão abrindo um quiosque num shopping, vocês estão abrindo um quiosque numa galeria. E vamos supor que dentro desse quiosque ou desse ambiente mais reduzido, vocês vão ter ali uma limitação de expositor, uma limitação, eventualmente, do estoque, e por aí vai. Então, imagina ali agregar nas paredes desse lugar, desse ambiente, outros produtos do seu sortimento, né? Outras formas de se chegar àquela venda que não necessariamente seja com o produto estando lá no ponto físico ou no estoque. Então, aqui uma iniciativa barata falando de experiência. Falando de canal de venda direto, a gente trouxe esse conceito aqui da Farm a um cliente da empresa aqui, por isso a gente trouxe, mas aqui trazendo um conceito mais apurado, né? Na Farm a gente conseguiu conectar todo o conteúdo de blog que a gente chama, né? Que são conteúdos gerados pelas influenciadoras, pela marca, que falam de tendência, e que falam de como se vestir, etc, etc. E esse conteúdo ele está misturado com o canal de venda que é a loja da Farm. Isso traz muitas vantagens competitivas. Então, o Google enxerga isso melhor, o cliente consegue interagir com informações que não necessariamente é uma informação direta de venda. Então, ele é muito enriquecedor, porque ele traz engajamento, ele traz efetivamente ali maior interação com o propósito da marca, esse tipo de coisa. Então, é uma iniciativa legal.
Aqui já trazendo para uma linha de construção de experiência e usando o digital como um fomentador de uma boa experiência. E aqui nessa ilustração eu trago duas coisas do que é projetar experiência e entregar experiência. Vou mostrar para vocês na prática como é que isso é diferente. Esse projeto, ele é um projeto também da Original, tá? E esse projeto é uma loja de biquíni, de moda praia, certo? Então, nessa loja de moda praia, a gente fez uma construção de um kit, né? O que a gente está dando a possibilidade para a cliente? Dela, de repente, ter um tamanho diferente na parte de cima e de baixo do biquíni dela, certo? Mas olha essa experiência como ela está estranha. Porque aqui, o produto de cima, na verdade, é a parte de baixo. E o produto de baixo é a parte de cima. E também a foto, ela não ajuda a guiar. Então aqui a gente tem uma foto completa do conjunto, mas a foto no cadastro do item poderia estar a parte de baixo na calcinha e a parte de cima no top. O que significa? Que nós projetamos uma experiência para cliente facilmente olhar um conjunto de biquíni e comprar o conjunto de biquíni muito facilmente, escolhendo cor e tamanho adequado à realidade dela, mas a entrega dessa experiência pode ficar comprometida se simplesmente o cadastro dos produtos, a forma como a ficha do produto foi alimentada, não estiver em linha com essas premissas. E aí acontece esse desencontro. Então, a gente trouxe esse cenário que é ilustrando de que de nada adianta somente projetar uma experiência mais interessante para vender biquíni. Significa pilotar o negócio e operacionalizar ele e entregar talvez questões mais simples, que é uma foto cropada e o cadastro do produto que foi feito de maneira trocada. Então, inverteu ali, trazendo a calcinha acima do top. Qual o resultado dessa má experiência? Se a cliente não tiver atenção e ler efetivamente o nome do produto no momento em que ela for comprar, ela pode trocar o tamanho, isso gerar uma troca. Essa troca vai gerar um custo na operação do e-commerce ou na operação do negócio, né? Vai ter o trabalho de reenviar o produto para o cliente. Essa é uma ideia que a Amazon trouxe sensacional também, que é muito interessante. E qual é o insight de olhar para a Amazon? Qual é esse insight? O insight é que a Amazon construiu uma loja inteira só com produtos acima de 4 estrelas. Ou seja, eles pegaram todos os best-sellers que a empresa vende e construíram uma loja de rua efetiva focada nesses produtos. A probabilidade que essa loja venda muito é muito grande, porque eles estão fazendo isso com base em números. Então, essa tomada de decisão, isso pode servir também para o negócio. Então, eventualmente, alguém aqui pode ser uma distribuidora que distribui para diversos, no atacado para diversos varejistas, né? Então, eventualmente, você pode ter com dados algum tipo de insight para trabalhar uma arara diferente na loja, para trabalhar a sua vitrine da loja de uma maneira diferente, para você trabalhar algum tipo de collab com alguma outra marca que venda uma linha de produto complementar à sua linha. Então, você fabrica calça, você pode vender camisa, fabrica calça e camisa, pode vender calçado e fazer um upsell ali, na verdade, um cross-sell na sua venda, né? Aqui indo para o gerenciamento de estratégia, né? A venda hoje, ela é uma venda que sai de um modelo antigo, onde a gente ia para a rua, vamos supor, eu tenho uma marca, eu quero distribuir essa marca em varejos locais, em lojas menores. Talvez não seja tão eficiente e eficaz nos dias de hoje ligar para esses varejistas, ficar classificando eles, fazer uma demo do produto. Olha, meu produto é legal, ele faz isso, ele faz aquilo outro.
talvez gere mais engajamento se você contar do seu produto por meio de um blog, trazer um influenciador para contar sobre algum tipo de ativo na forma como você confecciona o produto ou na matéria-prima. Trabalhar o networking mesmo, o social networking, para ter pessoas próximas ali como evangelistas e traduzindo o produto. Então, o modelo de venda mudou e o modelo de gerar esse engajamento também mudou. É necessário, na hora de levar isso para o mercado, que vocês também tenham isso no mindset, tudo isso faz parte dessa construção de experiência. Satisfação do cliente. Existem muitas ferramentas e muitas formas de coletar para ter número. Então, eu costumo dizer que hoje ter determinados tipos de informação e resposta do cliente, até mesmo na loja física, faz mais eficiente você trazer uma ferramenta que traga o número, que traga a métrica e o resultado daquelas respostas. E existe muita coisa gratuita e que é possível ser praticado no mercado. NPS, então, um conceito aí que foi muito trazido pelas empresas que trabalham com modelo de recorrência, né? Como Netflix, por exemplo, agora a Disney está entrando, enfim, Globoplay, todos esses. Então, uma forma de medir qual o sucesso, né? Os clientes estão gostando ou não estão, eles são promotores, eles são detratores. Então, é uma conta muito fácil de fazer e de se chegar para saber o resultado ali, como é que está o efetivo da marca. Chegando aí próximo ao fim, aqui um conceito um pouco da trajetória de se ter uma visão omnichannel, de se construir uma visão onde o físico e o digital estão muito entrelaçados, né? Então, aqui é uma trajetória das evoluções de um negócio que tem a tecnologia ali junto, né? De um negócio, e aqui nesse caso um negócio de moda. Então, a primeira coisa, quando você tem um canal único, né, é o consumidor que vai até a sua loja comprar o seu produto. Esse é um modelo que o varejo opera para mais de século, né? O segundo é a facilidade, é quando você já começa a disponibilizar um canal digital, um celular, peça no WhatsApp, peça pelo Instagram. Então, você começa a abrir multicanais para atender essa audiência e fazer a venda. A comodidade e o terceiro estágio da evolução desse ciclo de integração e tecnologia é quando você já começa a interligar esses pontos. Ou seja, o cliente que consumiu em um lugar, você já consegue saber e cruzar dados e saber eventualmente se ele consegue, se ele comprou na sua loja, ele pode, se ele comprou no seu e-commerce, por exemplo, ele pode ir até uma loja física e trocar o produto. Então, a operação é uma operação que ela já começa a interligar as coisas para entregar uma experiência ali mais fluida, que a gente chama, né? Com menos atritos. E a última, efetivamente, é o suprassumo, que poucas operações estão já nesse estágio de maturidade, que é ser uma operação efetivamente omnichannel, onde o cliente é único, todos os dados do cliente estão num lugar só e você consegue, em qualquer canal, de qualquer maneira, atender ele de uma maneira diferenciada. E hoje, aí, grandes varejistas, alguns grandes já começam a tatear essa visão mais omnichannel. Então, a C&A é uma delas, a Lojas Renner, a Magazine Luiza, enfim, grandes operações aqui no país. Obviamente, é uma operação mais cara, ela precisa justificar, se pagar e etc. Chegando ao fim aqui, o impacto da tecnologia com reconhecimento facial, aqui é mais como um insight, e esse impacto ele pode ser grande, ele já começa a ser grande na China, por exemplo, tá? E as coisas elas vão começar a chegar de uma maneira mais rápida do que o que a gente imagina. Então, na China existem muitos comércios já trabalhando com essa identificação, eventualmente para trabalhar até o comportamento, a vitrine,
uma tela que esteja na vitrine de uma loja, fazendo o papel da vitrine tradicional, ela pode trocar de acordo com o entendimento de quem é o cliente que está assistindo aquela vitrine. Então, assim, tem um mundo de possibilidades e que já é realidade e de acesso já por diversas formas aí, mundo afora, entendendo tecnologia, open source, enfim, tem muita coisa positiva. Aqui para onde a gente está indo, né? Já trazendo um cenário mais rebuscado, né? Então, esse case aqui de um app de calçado, onde o cliente ele consegue ali estar de meias, apontar o telefone para o pé dele e conseguir entender como aquele tênis vai ficar no pé. Então, isso hoje é uma tecnologia que ela começa a se tornar muito acessível. Existem diversos lugares no mundo que estão trabalhando com realidade aumentada e que, por exemplo, a gente está falando, às vezes, de operações que ganham robustez e que você vende sapato e sabe que vender sapato testando e entendendo o formato do seu pé e se combina com você é muito mais legal provar. Então, talvez dentro da jornada do cliente, para uma empresa de sapato, a realidade aumentada faça mais sentido do que uma empresa que vende terno, por exemplo. Porque o terno, o caimento dele é algo muito mais... precisa ser muito mais cirúrgico do que a experimentação de sapato. Então, é muito interessante, dentro dessas tecnologias, começar, vocês conectarem e ganharem a visão do tipo de produto que está sendo cuidado ali, né? E as oportunidades podem mudar. É isso, pessoal. Chego aí ao final aí um pouco de como construir experiência, o que é relevante para construir, como vocês podem pensar em experiência de diversas formas. Trouxe casos tanto do físico quanto do digital e abro aí para perguntas, que eu espero estar mais ou menos no meu horário. Olha, Thiago, na verdade a gente estourou o tempo um pouco e algumas perguntas que surgiram você já foi respondendo, né? Assim, logo depois. Então eu já fui sinalizando aqui. E a Paola está fazendo uma pergunta, eu acho que a gente pode tentar responder rapidamente para não atrasar aí para o próximo, que é como eu posso fazer meus clientes terem experiências em uma loja física feminina e masculina adulto. Então, na verdade, é a soma de muita coisa que você colocou, mas se você quiser pontuar, né, algum aspecto definido, específico, acho que vai atender a Paola, sim. Tá. Então, a pergunta dela é como, no ponto físico, gerar experiência, né? Para Isso. essas duas audiências. Uhum. Um comportamento, Paola, que a gente tem percebido dentro dessas audiências, o primeiro ali, talvez não, são duas formas de ver, tá? Um primeiro modelo, e aí depende muito da marca, e depende de muitas coisas, mas um primeiro modelo onde é muito mais fácil você setorizar esse projeto de loja, para que você tenha sessões diferentes ou o entendimento, dependendo do teu espaço físico, que seja nítido essa sessão, essa mudança de um sortimento de produto para o outro, ou trazendo uma opinião que é antagônica a essa, que é o oposto a essa, que é o seguinte, que é dependendo de como a sua marca se relaciona com o seu cliente, você pode trazer isso muito mais no mood de diversidade, onde se você tiver aqui e o homem quer vestir roupa de mulher e a mulher quer vestir roupa de homem, tá tudo bem. O importante é você estar como você está confortável como ser humano e tal. Então, assim, tem as duas formas de ver. Se eu for te ilustrar, hoje uma empresa de departamento, uma loja gênero, uma empresa de departamento, ela trabalha bem setorizado. Se você tem uma empresa como a Farm, por exemplo, ela tem uma linha de produto e trabalha isso já para uma audiência masculina e mostrando a amplitude da marca, a diversidade e tudo mais. Então, são duas formas de ver diferentes, depende muito da estratégia do seu negócio.
E hoje em dia tem toda uma onda de moda a gênero também, né? Que é essa moda Exato. onde ela, quer dizer, ela já é concebida, né, para cair bem dentro do estilo em corpos masculinos e femininos. Feminino, Então, exato. muito bom. Então tem muito Maravilha. esse entendimento aí, passagem pelo produto para aí então você ter o desdobramento da loja. É. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que a gente traz aqui referências, né, e não tem jeito de escapar, né, de algumas referências mais mundiais, porque elas iniciaram os movimentos, né, que depois são interpretados, ajustados, adaptados, né, e seguidos na maneira que é possível seguir dentro de cada contexto. Não dá para a gente pegar a fórmula pronta e aplicar sem localização, né, Tiago? Isso aí é adotar a estratégia adotada por outro, em outro lugar, em outro momento, é praticamente a certeza de não dar certo. Né? Então, é muito importante a gente entender que essas referências têm que ser acolhidas, mas o senso crítico tem que estar ligado o tempo todo. Né? Sim, E isso sim, não tem como você... Quer dizer, senso crítico você tem que desenvolver. É um processo que parte de uma intenção, né? Um processo de dentro para fora, né? E ele vai permitir que a gente possa digerir, né, as informações e adaptar, localizar e adotar. Né? Muito bom. Eu queria te dizer uma coisa, Thiago. Eu já te ouvi algumas vezes, mas você fica cada dia melhor. Né? Assim, Obrigado. obrigado a você pela noite aí, tá? Obrigado. Obrigado pelos conselhos. Tô ganhando desenvoltura aí Tá ganhando. nesse ofício É. de lidar aí com as aulas. É isso aí, muito bom. Turma, espero que tenham gostado. Meu Sim. contato está lá no final. Uhum. O Roberto vai fazer esse meio de campo. Caso tenha aí Uhum. outras dúvidas, eu não sei se ficaram perguntas, tá, Roberto? Paola, aqui, deixa eu te contar. Você está perguntando assim, eu sei que tem que fazer as mudanças, mas eu não sei como. A gente não consegue te responder isso aqui agora, mas eu vou dar uma sugestão. Cola no Instituto Rio Moda e na Fundamentos Digitais e em outras iniciativas que você possa identificar que estejam dentro dessa proposta de trazer referências, de criar oportunidades, porque assim, a gente vai dar alguns elementos, mas quem vai ter que misturar e fazer a receita é você, não tem jeito, né? Não tem como ser diferente. E uma outra dica que eu tenho a dar é que o Sebrae é sempre um grande parceiro nessa hora. Né? O Sebrae ele é uma instituição que eu aprendo a admirar cada vez mais, ele está muito presente, ele tem o Sebrae Tech, tem uma série de iniciativas que viabilizam o acesso a consultores bacanas, habilitados, a custos incrivelmente subsidiados. Sebrae Tech, o Sebrae paga 70% da conta sem limite, Thiago. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. E tem muito consultor bom atendendo pelo Sebrae Tech. Então, Paola, fica ligada, porque o fato de você estar aqui até agora já é um ótimo sinal, né? A gente se vê. Eu queria me despedir de todos, porque a gente precisa tomar um café antes da próxima sessão, né? Que vai rolar daqui a pouco, tá? Fechado, pessoal. Super Obrigado, obrigado. valeu. Uma boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, valeu, tchau, tchau.